Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália do canal Videoaulas Projetando e hoje, na aula de número 7, nós vamos colocar as chamadas no nosso projeto. Nós vamos configurar os textos. Bom, para a configuração dos textos, eu faço da seguinte forma. Eu vou aqui na aba Annotate. Aqui nessa aba a gente pode configurar textos, cotas, os líderes, tabelas, balões, toda a gama dessa parte de texto mesmo. Para configurar os textos que nós vamos utilizar no nosso projeto, nós vamos clicar aqui nessa setinha ou digitar no teclado Text Style. Clicando aqui, nós vamos em Annotative New. Com isso, a gente vai criar um novo texto com as novas configurações, mas baseado no anotativo, que é um texto que aumenta se eu aumentar a escala do meu desenho. Por exemplo, nós estamos desenhando na escala 1:1, a escala real. Se eu mudar a minha escala para 1:200, por exemplo, o meu desenho também vai aumentar de acordo com a alteração da escala, certo? Então, aqui nós vamos dar um nome para o nosso texto, que pode ser, por exemplo, texto chamadas. O nome que vocês podem dar o que vocês preferirem. Aí aqui, texto chamadas, eu vou deixar a letra Arial mesmo. Aqui, regular. Aqui é importante deixar o anotativo selecionado. No tamanho do texto, nós vamos colocar ponto 15. E o resto nós vamos deixar dessa mesma forma. Nós vamos clicar aqui em Set Current, para deixar ele como texto corrente, e vamos dar Close. Para adicionar os textos agora no projeto, é só a gente clicar aqui em Multitexto, e ele já vai nos dar a possibilidade de desenhar a janelinha e digitar o texto que a gente quer, aqui no caso, área de serviço. Eu já posso deixar no layer correto que eu vou usar, ou então fazer em qualquer layer e trocar depois. Eu vou fazer nesse layer mesmo e depois a gente troca. Então, área de serviço, deixa eu posicionar ele melhor. Próximo é só eu dar Enter. E vamos colocar varanda, gourmet. Os nomes dos ambientes também vocês podem colocar de acordo com a preferência de vocês. Enter. Aqui é a dispensa. E assim por diante. Eu vou colocar os outros textos nos outros cômodos e já volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, aqui eu já coloquei os meus textos. Eu virei esses aqui, mudei a orientação deles. E agora, para trocar para o layer que eu quero, eu vou selecionar todos. E vou trocar aqui. Eu vou utilizar o layer linha 03, mas se vocês quiserem, vocês podem criar um layer de nome texto específico para isso. Mas eu acho que não tem necessidade, eu vou deixar nesse layer mesmo. Agora, nós vamos colocar os textos com os tamanhos das janelas. Primeiro, eu vou fazer aquele indicador, aquela linhazinha que tem no nosso projeto. Eu vou fazer ele como um bloco. Então, eu vou começar assim. Vou fazer uma bolinha, um círculo e uma linha de um tamanho qualquer. Vou mudar também para o layer 03, linha 03, e vou transformá-lo em um bloco. Então, vamos lá, bloque, Enter. Vamos colocar o nome de chamada.
ou linha de chamada. O pick point dele vai ser aqui o meio. E eu vou selecionar tudo. Ok, virou um bloco. Assim fica mais fácil de eu trabalhar com ele. Então, eu vou copiá-lo para todas as minhas janelas e volto para criar os textos junto com vocês. Bom, gente, eu colei o bloco que nós criamos em todas as janelas e agora vamos colocar os textos nele. Da mesma forma que a gente fez no anterior, a gente vai clicar aqui no A, vamos clicar em um primeiro ponto, mais ou menos aqui na ponta do bloco. E antes de desenhar a caixa de texto, vamos olhar as opções que ele nos dá aqui embaixo. Como a gente quer rotacionar o nosso texto para ficar na direção do bloco, nós vamos digitar R de Rotation e vamos digitar 90, que é o ângulo que a gente quer alterar o texto. 90. Agora sim a gente desenha a caixa. Colocamos a medida da primeira janela, que é 2 por 1,20 por 90 de peitoril. Vamos centralizar o texto e ok. Aí ele já ficou na orientação correta. Vamos ajustá-lo aqui. E aí, para mudar o layer dele é da mesma forma, só que dessa vez eu vou usar a linha 02 para ele ficar amarelo. Os outros da mesma forma, clico no A, um primeiro ponto, R de Rotation, 90 graus e desenho a caixa de texto. Essa janela é um vitrô, na verdade, é de 60 por 1,20 com peitoril de 90. Digito a medida da janela. Centralizo o texto. E assim por diante. Eu também vou fazer isso em todas as janelas. Depois eu volto para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu coloquei texto em todas as janelas. E aqui, vejam, se eu colocar o texto nessa posição, vai poluir muito meu desenho. Vai ficar em cima do muro e depois vai ficar difícil a leitura. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que aumentar esse bloco. Só que como eu copiei esse bloco para todas as outras janelas, se eu editar ele e aumentar esse comprimento, vai mexer em todos os outros. Então, eu vou apagá-los e vou criar um outro bloco. Da mesma forma. Primeiro eu vou fazer um círculo e uma linha, dessa vez no comprimento certo. Altero os layers. Vamos transformar em bloco. Vamos colocar linha de chamada para não ficar igual. Posiciono o texto. Vamos copiar ele para o vitrô do banheiro. Agora sim. Os textos das portas. Vamos criar um texto novo, porque tem que ser menor. Então, vamos lá. Text Style, New. Vamos colocar texto
portas, por exemplo. Ok. Aqui eu vou diminuir para 0,08. Vamos colocar como corrente close. Um primeiro ponto, R, 90, e um segundo ponto. A porta é de 70 por 2,10. Vamos centralizar. Ok, isso, esse tamanho já ficou bom. Vamos mudar o layer. Também para o layer linha 02. E fazer isso nas demais portas. Fazer mais uma com vocês. Essa já está na orientação correta, só eu desenhar a caixa. Também é 70 por 2,10. Aí arruma direitinho, posiciona direitinho. Se precisar editar, clica 2 vezes. E aqui da mesma forma, posso até copiá-lo. Bom, pessoal, eu vou colocar o texto nas demais portas comuns e já volto. Bom, pessoal, aqui eu coloquei texto em todas as portas comuns. Agora as portas de correr e a porta camarão eu farei com vocês. Aqui, antes, vamos alterar o texto para aquele primeiro texto que nós criamos, texto chamadas. Aí sim, a gente clica no A, define um primeiro ponto, R de rotation, 90 graus, desenha a caixa de texto. Vamos escrever em letra minúscula, porta de correr, e a medida dela, que é 2 por 2,10. Vou centralizar o texto, vou colocar aqui mais próximo. Se você achar que ficou meio grande, pode alterar o tamanho, não tem problema. Aqui a mesma coisa, desenho a caixa de texto, porta camarão. A porta camarão é de 80 por 2,10. Também vou centralizar. E vou colocar aqui. A outra porta de correr, a mesma coisa. Porta de correr, 2 por 2,10. Ok. Bom, pessoal, agora todas as nossas portas e janelas estão com os devidos tamanhos. A nossa aula de hoje é essa. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a configurar leaders para colocar, por exemplo, a medida no balcão. E nós também vamos usá-los bastante nos cortes que ainda faremos. Obrigada por assistir. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, podem deixar aqui no YouTube ou na página do Facebook. Qualquer coisa que vocês queiram falar comigo também pode ser por e-mail. Meus contatos eu deixo aqui embaixo no box de informações. Obrigada e até a próxima!